Glória a Deus, igreja. 1 de João, capítulo 1, capítulo 3, versículo de número 1. Mas antes de nós ler, pessoal, presta minha atenção. Eu pedi, enquanto vocês estavam com olhos fechados, eu pedi que trouxessem isso aqui no altar. Isso é o quê? Isso é o quê? E o espelho serve para quê? Não, falam então. Quem não se vê no espelho? Quem tem problema com o espelho? O espelho nos ajuda a se preparar, né? O espelho é para nós ver o que está mal, e aquilo que tiver mal, a gente dá um jeito para ficar o quê? Para ficar bem. O espelho faz uma duplicação da tua pessoa. Por exemplo, aqui no espelho está esse irmão, né? Você está onde? Está aqui. Então, ele consegue ver se a gravata está direito ou se está. E a palavra de Deus é como se fosse um espelho na nossa vida. Amém? A palavra de Deus é como se fosse um espelho na nossa vida. Por quê, pastor Nelson? Porque se nós lermos a palavra, entender a palavra, nós também vamos conseguir perceber aquilo que está direito na nossa vida e aquilo que está mal. A palavra de Deus também é um espelho. E é importante dizer, pessoal, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você, com toda a sinceridade do teu coração, respondesse. Amém, pessoal? Amém? Amém, igreja? Eu quero que você seja sincero na pergunta que eu vou lhe fazer. Quem aqui você se considera uma pessoa de Deus? Faz assim. Quem se considera uma pessoa de Deus? Quem você aqui se considera um filho de Deus? Uma filha de Deus? Pastor, eu sou. Você é uma pessoa de Deus? Faz assim. Você se considera uma pessoa de Deus? Quando nós perguntamos, geralmente todo mundo levanta o quê? Por exemplo, eu perguntei e a igreja toda levantou a mão. Amém, igreja? Quando nós perguntamos, na sua maioria, as pessoas se consideram de quem? De Deus. E eu não tenho poder, autoridade, escuta isso, para julgar ninguém. Eu não posso dizer quem é e quem não é de quem? De Deus. A Bíblia diz que Deus, ele conhece os seus, mas saiba também que o diabo conhece os dele. Amém, pessoal? E a única coisa que o Nelson, que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, é pregar para vocês a palavra de Deus, para que você traga a palavra de Deus para a sua vida e você então se avalie se você é ou não filho de Deus. Nós não nascemos filho de Deus. Quem compreende isso? Nós nascemos criatura. E nós nos tornamos filho quando nós somos gerados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então, aí você consegue perceber os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. É um discurso forte, mas que abre o nosso entendimento. Quem entende isso, igreja? Porque tem pessoas lá fora que dizem assim: todos nós somos filhos de Deus. Quem já ouviu isso? Mas a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. Então é importante que nós temos que se avaliar, porque a palavra de Deus nos coloca diante do espelho para que eu e você possamos nos enxergar, para que eu e você possamos fazer uma avaliação da nossa vida. E nessa manhã, pessoal, não pode ser diferente. Você tem que fazer uma análise, uma avaliação da sua vida, porque aqueles que são filhos têm os traços do Pai. Aqueles que são filhos de Deus têm a semente de Deus dentro dela. O problema é que tem pessoas que estão muito tempo na igreja,
ouvem a palavra de quem? De Deus. Tem uma Bíblia, leiam a Bíblia, mas não tem a semente de Deus dentro dela. Não tem. E quando a pessoa não tem a semente, a pessoa às vezes fica perdido a se considerar que é filho de Deus, mas todos nós somos criatura. Nós passamos a ser filho quando nós somos gerados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela diz assim, versículo de número 1. Na tua Bíblia, acredito que deve ter um subtítulo, sim ou não? No capítulo 3, está escrito assim, os filhos... Quem está assim a Bíblia? Os filhos de Deus. Outras Bíblias têm um título diferente. Por exemplo, nessa não sei, está escrito o quê no subtítulo, filho? 1 João, filha. 1 João, mulher do pastor. Isso, vai. 1 João. Amém, igreja? Aqui na minha Bíblia está os filhos de Deus. Na outra Bíblia, aqui no telefone, está escrito assim. Quem está lendo no telefone? Está escrito assim. A vida santa dos filhos. Está assim? Quem está assim? Então, diz assim, olha só. Versículo 1. Vedes quão grande amor nos fez o quê? De sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a quem? A Ele. Então você começa a entender. O mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. O que esse texto está dizendo? Todos aqueles que conhecem a Deus, se o mundo conhecesse a quem, igreja? A Deus, o mundo não estaria perdido como está agora. E essa perdição que o mundo está, tem a ver por falta do conhecimento da palavra de quem? De Deus. Nós ouvimos as pessoas dizer que amam, mas as ações de quem diz que ama, as ações da pessoa que diz que ama, você vê mais maldade do que o amor.